E nós vamos agora para a nossa segunda sessão das obras de Santo Agostinho, o Agostinho de Hippo, né? E nós vamos agora aqui dar continuidade à nossa explicação geral sobre a doutrina cristã, né? A doutrina cristiana. Nós tínhamos parado aqui, né, nessa parte aqui, previsti dificuldade critici e malevoli, né? A previsão da dificuldade em relação, né, assim, mais ou menos assim, a ideia que está aqui é a previsão das dificuldades que vêm por parte dos críticos e dos maldosos, né? Então aqui fala assim: a questo nostro lavoro dunque alcuni sollevarono critiche per non aver capito le norme che stiamo per impartire. Então, em relação a este nosso trabalho, vamos dizer assim, dunque, né? Portanto, né? É como se fosse um texto corrido, porque você tem essa interrupção aí no meio de subtítulo, que provavelmente não está no texto, foi colocado posteriormente, né? Então, em relação a este nosso trabalho, essa nossa obra, portanto, alguns desenvolverão críticas por não haver entendido a norma ou regra que estamos por entregar, por desenvolver, né? Por, vamos dizer assim, impartir, tá? Transmitir, comunicar, né? Altri, volendo servirsi di quel che hanno compresso e cercando di esporre la Divina Scrittura a tenore del presente norme, siccome non riescono a scoprire e a disporre quel che desiderano, si formeranno la conviczione che il mio lavoro è stato inutile. Então, o primeiro tipo, né, de pessoas vão criticar, né, assim, né, esse trabalho, né, porque não entendem a regra da interpretação da Sagrada Escritura que ele vai começar a expor. Aí depois eles falam os outros, desejando, né, se servir dessa regra para assim expor também a Sagrada Escritura, tentando se utilizar, né, em harmonia, né, com a presente norma ou regra, ao incorrer em dificuldades, né, ao expor a presente norma, eles acabam adquirindo a convicção ou formerando a conviczione che il mio lavoro è stato inutile, quer dizer, que esse meu trabalho, na verdade, é inútil. E, non essendo loro personalmente aiutate dal presente escrito, e eles não se sentindo pessoalmente ajudados, né, pelo presente escrito, que é a doutrina cristiana, lo riteranno inadatto per aiutare qualsiasi altro, né? Então, quer dizer, eles vão considerar isso como também de nenhuma ajuda para os outros, né? Que poi um terço grupo de critici. Então, quer dizer, nós temos um terceiro grupo de críticos ainda, né? Então, nós temos o primeiro que não entenderam, o segundo que tentam aplicar, não consegue, e aí dizem que é inútil tanto para si mesmo quanto para os outros, e o terceiro grupo agora. E sono coloro che o davvero riescono a disporre bene la Sacra Scrittura, o quanto meno cosa opinamo loro stessi. Então, aqueles que pensam, né, que já são aptos a expor bem uma interpretação sobre a Sagrada Escritura, ou quanto meno cose opinano loro stessi, ou pelo menos que já sabem opinar bem sobre isso, né? Senza leggere alguna delle note che mi attingo a descrevere, sono certe, o almeno cose pensando, di saber esporre libri sacri e sbraitano che delle presente norme nessuno ha bisogno. Então eles, né, que não senza leggere alguma delle note, sem ler nenhuma das minhas notas que aqui, né, me disponho a descrever, eles têm a certeza, ou ao menos pensam assim, de saber expor os livros sagrados que espraitando que dele é presente enorme nessuno bisogno.
E, de certa maneira, eles reclamam ou bradam, né, que ninguém tem necessidade dessas presentes regras, né, que são a exposição da doutrina sagrada, né? Da doutrina sagrada não, da doutrina cristã, né, que é um livro escrito por Agostinho, no qual ele expõe um método de interpretação da Sagrada Escritura, né? Que anzi per tutti i passi oscuri di quei libri che lodevolmente ci si sforza di dilucidare. Il risultato si può conseguire con il semplice aiuto del dono de Dio. Então, aqui já é aquele momento em que Agostinho começa a levantar uma crítica bem interessante em relação a esse terceiro grupo, né? Que fala assim, que antes, que diante, né? Que assim diante de todas as passagens obscuras, né? E passe oscuri, não é passo escuro, né? Então são as passagens obscuras do livro sagrado de quei libri, que lodevolmente ci si sforza de elucidar, que louvavelmente a pessoa se esforça para elucidar, o resultado pode ser alcançado, e o resultado se può conseguire com il semplice aiuto del dono de Dio. Que o resultado da interpretação das Escrituras pode ser conseguido tão somente pelo dom de Deus, né? Então, o terceiro grupo, me parece, que é o grupo que Agostinho mais se preocupa, né? Que é o grupo daqueles que pensam que possuem o dom carismático de interpretação da Bíblia e que isso lhe basta, né? Não é necessário nenhum método, nenhuma norma, nenhuma regra de interpretação capaz de elucidar aquilo que está nas Sagradas Escrituras, né? E é bem o contrário o pensamento de Agostinho. Então vamos rever o que ele fala nesses trechos aqui. O primeiro ele fala sobre as pessoas que não são capazes de entender, porque não entenderam a regra dele. E aí elas falam, bom, isso aqui não serve para mim, não entendo, e vão embora. A segunda é aquele tipo de pessoa que diz assim, entendi, e agora vou aplicar. Aí na hora que vai aplicar não dá certo. E pelos resultados ele diz, olha, isso além de ser inútil, está me prejudicando em relação às outras pessoas, e assim como me prejudicou, também vai prejudicar as demais pessoas. Então melhor não usar isso, entendeu? Então é alguma coisa que deixa de lado. E aí um terceiro grupo agora, de críticos em relação ao trabalho de Agostinho, que são aqueles que dizem possuir o dom do Espírito Santo de interpretação das Escrituras e que esse dom lhe basta, e que as passagens que são obscuras tão somente são necessárias diante dos dons que eles supostamente possuem, e esse dom que eles possuem já liberta eles das passagens obscuras que existem na Sagrada Escritura e que por isso eles não têm nenhuma necessidade, não há bisonho, não tem nenhuma necessidade da presente norma, né? Da presente norma, né? Da regra presente, né? Quer dizer, nós estamos aí diante de algo que fala o nosso tempo, né? Porque no nosso tempo nós temos essa questão dos dons carismáticos, né? E que, né, fazendo uma reversão do processo, os dons carismáticos são suficientes, o dom de interpretar as Sagradas Escrituras teria descido do alto sobre a pessoa, e que ela já tem o dom de interpretar a maneira como o Senhor ou o Espírito Santo lhes fala no coração. Você pode ver que Agostinho, no século IV, não concorda com essa posição, dizendo que não, né, isso é uma certa posição de arrogância, né? Que no meio cristão, dentro da lógica da teologia revelada, nós estamos diante de uma possibilidade, né, de desenvolvimento a partir de determinadas dons e graças do Espírito Santo, isso é do sistema, né, da crença cristã. Mas não é muito normal isso, porque não é muito comum, em outras palavras. Isso por quê? Porque no mesmo sistema fala-se da teologia do corpo místico de Cristo, e que nessa teologia todas as partes do corpo são
correlatas à função de existência do corpo e da vida do corpo. E Paulo apóstolo diz assim, o São Paulo para os católicos, você tem a cabeça e você tem o corpo. E aqui o chefe do corpo é a cabeça. Você não pode separar a cabeça do corpo, senão o corpo para de funcionar. Então, é interessante que essa percepção de Paulo é uma percepção bem do tempo dele. Né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, o nosso corpo ele tem um sistema de interpretação de perigos que sacrifica a própria cabeça nesse processo todo para manter o resto do organismo. É o caso de pessoas que vão escalar a montanha, montanhas nevadas, etc. Pega uma nevasca lá e o corpo tende a proteger o coração, mas expõe a cabeça e acaba morrendo por isso. Né? Então, quer dizer, nós temos um sistema fisiológico que não é aquele que está na Bíblia. Mas nenhuma importância isso que eu acabei de falar em termos de lógica da religião cristã. Por quê? Nessa lógica, nós temos a teologia do corpo místico, então Jesus é a cabeça e o corpo é a igreja. E dentro dessa lógica, nós temos que só existem funções quando existe um porquê. Então, que no começo do cristianismo existia uma necessidade do Espírito Santo, vamos dizer assim, estruturar a situação, está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Agora, passado esse momento de estruturação, chegou-se mais ou menos por volta do século IV, século V, você tem a Igreja Católica Romana se transformando na religião imperial romana. E a partir daí você tem uma institucionalização de ensino, que já vinha sendo desenvolvida, começa com Justiniano de Roma, né, Justino de Roma, não Justiniano, Justino de Roma, e vem com os padres da patrística. E fecha esse sistema, não é mais necessidade de um dom específico para as pessoas alcançarem um entendimento. Agora é pelo dom natural da inteligência, entra no sistema, aprende, etc. Né? Essa é uma perspectiva. Outra perspectiva pode ser a perspectiva da América Latina. Mas na América Latina nós temos um problema muito grande de distribuição de renda. Então as pessoas, enquanto na Europa têm acesso direto à educação, ou teriam, pelo menos supostamente, nessa comparação que eu estou fazendo, aqui na América Latina não tem. Então se justificaria a partir disso a presença dos dons do Espírito Santo. Entende? Mas é um argumento fraco ainda, porque tem lugares de fato, né, que não tem um acesso à educação facilitado no nosso país. Mas na região sudeste, próximo de São Paulo, São Bernardo do Campo e etc., tem regiões assim tão afastadas que não é capaz de ter nenhum tipo de educação, né? Precisa do Espírito Santo estar falando de uma maneira sobrenatural sobre as pessoas para dar interpretação da Bíblia. Eu acho que é muito complicado de sustentar isso, né? Em função da teologia do corpo místico que está no fundamento do cristianismo, que é Paulo, né? A explicação de Paulo sobre a teologia do corpo místico. Então, é um pouco difícil de sustentar essa situação dentro da lógica da teologia revelada. Se fôssemos falar da lógica da teologia natural ou da filosofia não cristã, tudo isso que eu estou falando não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque é algo que fala de uma realidade sobrenatural que desce sobre as pessoas, que fala através delas. Então, olha, para o pessoal da teologia natural, o que significa para os budistas, para o pessoal da filosofia moderna, da filosofia que a gente pode dizer assim, que se afasta do cristianismo sobrenatural, nada disso faz sentido. E alguém pode falar assim, então vamos exterminar esse pessoal da teologia natural, vamos exterminar o pessoal da filosofia. Bom, aí você vai ter que exterminar o pessoal da história, da geografia, de todas as ciências humanas que começam a partir da modernidade. Por quê? Porque todas elas têm como princípio a questão do antropocentrismo. Tá bom? Então aquilo que vem da razão natural é aquilo que eu consigo entender, inclusive sem excluir a razão revelada, mas a razão revelada tem um lado dela que eu preciso acreditar para ingressar. Né? Isso é que normalmente nós temos como teologia revelada, né? Nós temos aí o dogma Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e é salvo quem tem fé em Cristo. É só ler o Evangelho de João, por exemplo, é crer naquele que Deus enviou, que não é outro que o próprio Jesus. Né? Então, aí nós temos um sistema, tá bom? Agora, em relação ao segundo grupo que o Agostinho coloca aqui, é muito interessante também, que são aqueles que vão para os estudos e que não se dão bem, não conseguem aplicar o método dele, porque
como ele vem colocando aqui, é um método que é um pouco complicado, né? É um método analógico complicado, né? De extrair os significados que estão ali, que por não ser fácil, ele acaba recebendo uma crítica muito pesada, que é isso é inútil, tanto para mim, que tento aplicar e não consigo, quanto para os outros, que também vão ter a mesma dificuldade que eu tenho. De fato é uma maneira comum de pensar, né? Normalmente a gente olha para isso e fala assim, nossa, mas é verdade, né? Se eu não consigo, os outros também não conseguem. Mas não é a experiência do comum, cada um tem uma habilidade, né? Então, tem grupos de pessoas que a gente pode falar que estatisticamente tem uma facilidade para determinadas áreas, assim por diante. Por isso que as nossas áreas universitárias são divididas em pelo menos 3 grandes grupos, que é humanas, biológicas e exatas, né? Aí esses 3 grandes, vamos dizer, 3 grandes classes de intelecto depois são subdivididas dentro das tendências das pessoas. Então, quer dizer, não é porque eu não consigo que o outro não consegue, né? Mas o Agostinho está dizendo que justamente isso tem a ver com preguiça, que é a madre da ignorância, madre de ignorância, né? Então a preguiça é a mãe da ignorância e pensar dessa maneira é pensar de uma maneira preguiçosa, né? Porque eu não tenho, que o outro não tem. Eu não tenho, pode ser que o outro tenha, né? Então é uma maneira um pouco também aqui, uma certa, vamos dizer assim, um certo orgulho ferido aqui desse segundo grupo. E o primeiro grupo é o grupo mais comum, o grupo mais normal, que é, vamos dizer assim, li, não entendi. Né? Ou então o grupo de nem li, nem entendi, não entendi porque nem li. Né? Então, né, o grupo mais assim próximo daquilo que nós temos dentro de uma certa facilitação hoje com a tecnologia. Né? E dá uma preguiça, né, que é madre de ignorância, da ignorância, né, que é leitura. Né? Para que eu vou ler se eu posso ver vídeo no YouTube? Né? Então é uma crítica que se volta contra mim mesmo, que estou fazendo críticas para você aqui, né? Quer dizer, estou fazendo vídeo para você. Mas não tem jeito de a gente parar isso, né? Você está querendo se salvar, claro. Mas não tem como a gente se salvar do avanço tecnológico, da maneira como as pessoas pensam, da maneira como as pessoas reagem e as gerações vêm, e as gerações como eu, por exemplo, estou com 47, 48 anos de idade logo mais, vai tendo que se deparar e se adaptar, né, com as novas gerações que têm um pensamento muito diferente daquela das suas anteriores, a qual eu faço parte. Né? Então, na minha geração, o pessoal lia mais, mas o pessoal anterior à minha geração dizia que a gente lia pouco. Né, que é uma crítica então que fica repercutindo, né, e que tem uma razão de ser, sem dúvida alguma. A gente da minha geração gostava mais de livro do que o pessoal de agora, né, aparentemente, porque o pessoal de agora tem essa facilitação de YouTube, e eu acho que se eu tivesse no lugar deles, na geração deles agora, eu ia preferir também ver vídeos do que ler livros, né, porque é muito mais fácil, muito mais imediato, a captação é sempre de mais, vamos dizer assim, estímulo sensorial, estímulo visual e auditivo, né? Então me parece que essa facilitação está fundamentalmente ligada a uma natureza epistemológica nossa de gostar de coisas coloridas, coisas em movimento, músicas e assim por diante, né? Que tem a ver com o prazer de conhecer as coisas, o prazer que vem da cognição, né? Tá bom? Então não adianta a gente brigar contra a onda, tem que acompanhar ela. Por isso que eu estou gravando esses vídeos também, né? Que é uma determinação, como eu disse para vocês, da CAPES CNPq, que eu faço em conjunto com a Associação Buda e o programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Metodista de São Paulo. Tá bom? Então aqui nós estamos diante de uma divulgação ou popularização do conhecimento científico, né? Claro que não é um conhecimento científico tal como você tem numa graduação de teologia, não é um conhecimento científico tal como você tem numa pós-graduação em stricto sensu, nem lato sensu, né? Stricto sensu é mais puxado do que lato sensu. Mas, por quê? Porque o stricto sensu quer dizer mestrado, doutorado, né? Mas, de certa maneira, nos ajuda a compreender e popularizar o conhecimento, facilitando depois o trabalho dos pesquisadores, dos professores, que vão, de fato, aprofundar esse texto aqui, tá bom? Então é isso, amanhã nós partimos para a terceira sessão, dando continuidade ao texto. Muito obrigado.